Maria Fernanda, sou médica em endocrinologia da DASA. Nosso tema hoje são métodos laboratoriais em endocrinologia. A nossa agenda será evolução dos métodos biológicos, químicos, radioimunoensaio, outros imunoensaios. Falar a diferença do imunoensaio competitivo e imunométrico, conhecido também como método sanduíche, os interferentes nos ensaios imunométricos, anticorpo heterofílico, o efeito Hooke, também conhecido como efeito gancho, como exemplo, na dosagem de prolactina, a interferência de medicamentos, como a biotina, falar também um pouquinho sobre o método de espectrometria de massa em tandem com cromatografia líquida, conhecido como LC-MS-MS, e alguns pontos importantes na qualidade dos ensaios usados nos laboratórios de análises clínicas, como a sensibilidade analítica, a precisão, exatidão, a linearidade. Falar um pouquinho também de dois fatores importantes na interpretação do exame, que seriam a variação biológica e a diferença crítica, conhecida também como Reference Change Values. Vamos falar isso adiante. Então, iniciando com os métodos biológicos, né, ela é a única maneira da gente avaliar a ação hormonal. Um deles seria a injeção de urina de mulher supostamente grávida em sapo bufo. Após essa injeção, 2 a 3 horas, se coletava a urina na cloaca do sapinho e se via se tinha presença de espermatozoides. Caso tivesse essa presença, seria uma reação positiva pela ação do HCG, liberando o espermatozoide. Se não houvesse a presença de espermatozoide, seria a reação negativa, como se fosse um teste de HCG negativo. Após os métodos biológicos, vieram os métodos químicos, entre eles as dosagens de 17 cetoesteroides, 17 hidroxiesteroides, 17 cetogênicos, pregnandiol e pregnantriol. Quais as limitações desses métodos? Eles eram feitos em urina de 24 horas, com todas as suas dificuldades, né, conhecidas. Você não dosava diretamente o hormônio, era feita a dosagem dos metabólitos, sendo assim apresentavam baixa sensibilidade e especificidade. Após os métodos biológicos, químicos, vieram então o radioimunoensaio em 1956, vieram depois os métodos imunoenzimáticos fluorescentes na década de 70, e na década já de 80 começou-se o uso da quimiluminescência em laboratório, e depois vieram os métodos moleculares, a hibridização in situ, expressão de genomas, MacArray, Luminex, e assim por diante até a data de hoje. Então, em relação ao imunoensaio, o que significa imunoensaio? É uma técnica quantitativa que depende da reação entre a molécula de interesse, que seria o antígeno, ou caso a gente quiser estudar um anticorpo, como exemplo anti-TPO, antitireoglobulina, e a molécula complementar a esse antígeno, que seria um anticorpo, ou se a gente quer dosar o anticorpo, seria utilizar um antígeno. A classificação desse imunoensaio, ele poderia ser competitivo ou imunométrico. O que seria o imunoensaio competitivo? O imunoensaio competitivo, a gente vai citar aqui como um exemplo, aqui seria a molécula do cortisol, que seria um exemplo que nós queríamos dosar. Aqui eu uso um cortisol marcado, pode ser com uma molécula radioativa, quimiluminescente, fluorescente. É importante ter esse marcador, porque é essa molécula que eu vou reconhecer. Nós incubamos tudo isso com anticorpo, né, nessa forma aqui do Y, que seria o anticorpo anticortisol, e aí, quanto maior a concentração de cortisol no soro do paciente, menos o cortisol marcado vai se ligar mais o cortisol do paciente. Quanto mais baixa a concentração de cortisol do paciente, mais cortisol marcado vai se ligar. Então, é uma reação inversamente proporcional. Quando a concentração no sangue for grande, a leitura é baixa. Quando a concentração no sangue for pequena, a leitura é alta. Conforme a gente viu,
aqui quanto mais se liga do traçador, é porque tem menos do paciente. Quanto menos se liga do traçador, é quanto mais tem do paciente. O outro ensaio é o método imunométrico, conhecido como o ensaio sanduíche. Já nesse ensaio, nós utilizamos 2 anticorpos. Um anticorpo normalmente é ligado a uma fase sólida, aqui no caso a parede de um tubo. Aqui podemos usar como exemplo o TSH, o FSH, o LH, e aqui seriam 2 sítios, né, onde esses anticorpos se ligam. Então, eu uso um anticorpo ligado a alguma fase sólida e o anticorpo, que aqui no caso é marcado. Existe a incubação, e aí essa molécula, como um exemplo, no caso o TSH, 2 anticorpos vão se ligar a ela. E aí eu faço a contagem. Quanto, nesse caso, a reação é diretamente proporcional. Quanto mais se ligar os anticorpos, quanto maior a concentração do sanguínea, maior vai ser, então, a ligação dos anticorpos, essa leitura vai ser alta. Se a concentração no sangue for baixa, vai apresentar uma leitura baixa. Falando, então, desse ensaio imunométrico, dos ensaios sanduíche, que é colocado na literatura, um dos interferentes seria o anticorpo heterofílico. Esse anticorpo heterofílico, eles seriam anticorpos não específicos que podem ser produzidos em algumas infecções, né? Ou em uso de algumas terapias com os anticorpos monoclonais, e em algumas situações também que a gente não consegue identificar, existe a presença desse anticorpo heterofílico. Ele forma, então, aqui tem um exemplo da reação normal, né, onde existe aqui o que a gente quer medir, ligado, então, pelos 2 anticorpos. Esse anticorpo heterofílico, ele forma uma ponte entre esses 2 anticorpos, simulando, né, como se houvesse o hormônio aqui, gerando um sinal. Então, isso é reconhecido como a presença do hormônio e pode dar um sinal falsamente positivo. Outro interferente que a gente pode encontrar seria que é o efeito gancho ou o efeito Hooke, né, como seria o nome em inglês. Aqui seria um ensaio normal, vamos usar como exemplo a prolactina, que aqui seria, então, a prolactina ligada, então, com os seus 2 anticorpos do ensaio. Quando existe um excesso desse hormônio, a gente cita prolactina, que pode alcançar valores de 30.000, 40.000, 50.000, mas, por exemplo, poderia ser também aqui um HCG, que é encontrado na mola, né, e datiforme, altos valores de HCG. Então, sempre quando você encontra uma dosagem, uma concentração muito elevada, utilizando o método imunométrico, isso pode saturar os anticorpos e não deixam haver essa ligação normal pelos 2 sítios, né, dos anticorpos. Né? Aqui no antígeno, os 2 anticorpos se ligam, não deixa haver essa ligação, e isso pode dar, então, um resultado falsamente baixo. Outro tipo, então, de interferência seria o uso de medicamentos. No caso aqui, eu vou comentar da biotina, né? Aqui seria numa situação normal, sem interferência de biotina. A gente utiliza um anticorpo biotinilado, né, ligado aqui à biotina, que no ensaio existe a streptoavidina, existe essa ligação. Aqui, no caso, é o exemplo do TSH, e existe, então, o outro anticorpo ligado a outro marcador. Quando esse paciente está utilizando altas doses de biotina, esse excesso de biotina na dieta vai se ligar aqui a essa streptavidina, não deixando esse anticorpo o anti-TSH, né, que no caso, se ligar aqui a streptavidina. Então, desloca esse complexo formado, não gerando sinal e podendo dar, então, nos métodos imunométricos, um resultado falsamente baixo. Então, essa é outra interferência que pode acontecer com altas doses de biotina, que tem sido muito falado nesses últimos anos. Então, agora, mudando um pouquinho do método antígeno-anticorpo, né, que seria o imunoensaio, a gente vai falar de outra metodologia, que seria a espectrometria de massa em tandem, com cromatografia líquida, chamada, então, o LC-MS-MS. O LC, a cromatografia líquida, inicialmente se faz uma separação inicial dos componentes da amostra por cromatografia.
Posteriormente, se coloca, então, nos espectrômetros de massa, como a gente vai ver a seguir. Esse espectrômetro mais importante aqui é a gente ter em mente que não é uma reação antígeno-anticorpo, como eu falei, o princípio é separar as moléculas de acordo com a sua massa e carga. Então, aqui tem um pequeno resumo, né? Primeiro, essas moléculas são ionizadas, depois passam por um espectrômetro de massa, existe uma primeira separação em relação à massa e carga, depois eles entram numa célula de colisão, depois passam novamente por outro espectrômetro de massa, onde novamente existe uma análise em relação à massa e carga, e depois passam para a fase da detecção. Por isso que ele é chamado espectrometria de massa em tandem, porque existe, então, essa separação em sequência em 2 espectrômetros de massa. É uma metodologia, né, que vem sendo bastante utilizada na endocrinologia. Inicialmente, ela começou aqui no teste do pezinho, né, no screening neonatal, nesses distúrbios de aminoácidos, acilcarnitinas, né, separando aqui os diferentes componentes. Pode ser utilizada na dosagem de vitamina D, né, total, e ela separa, então, a vitamina D2 da vitamina D3. E aqui também o que já, na endocrinologia, muitos métodos de imunoensaios de esteroides já vêm sendo ou já foram substituídos pela espectrometria, e aqui um exemplo, né, de uma corrida que você pode, por uma mesma corrida, diferenciar, ter diferentes dosagens, né, uma multianálise aí de diferentes hormônios, né, ao mesmo tempo. Então, é bastante interessante, e isso está avançando para T4 livre, renina, várias outras dosagens, a tendência é substituir vários imunoensaios. Um ponto importante agora, saindo um pouco da área da metodologia, seria a gente avaliar pontos importantes na qualidade do nosso ensaio. Então, falando aqui na sensibilidade analítica, dose mínima detectável, limite de detecção. O que seria isso? Seria a habilidade do sistema do ensaio em determinar concentrações do analito próximas a zero. Então, valores, quando a gente vê no laudo, por exemplo, valores menor que 4, menor que 5, essa seria a sensibilidade analítica. Valores que sejam menores que 5 ou 4, o método não teria capacidade de discriminar, de reconhecer esses valores. Então, por isso que o laboratório utiliza esse termo, inferior a, menor que. E existe também o termo sensibilidade funcional. O que seria essa sensibilidade? Porque não adianta a gente dizer que o nosso ensaio tem uma sensibilidade de 4, se eu repito esse valor, ele dá 8 ou se ele dá 2. Então, assim, sensibilidade funcional é aquela sensibilidade cuja concentração não varia mais que 20%, para garantir que tem uma boa reprodutibilidade. Então, aqui a gente tem nessa figura, só para demonstrar a importância da sensibilidade nos nossos métodos, né, de dosagens hormonais. Aqui a gente tem um quadrinho mostrando aqui hormônios que circulam em maior concentração, como o T4, o cortisol, a progesterona, e outros aqui, como o T4 livre, T3 livre, adrenalina, né, hormônio de crescimento, que tem uma ampla concentração, tem uma ampla variação na circulação, mas que apresentam também valores muito baixos. Então, a gente tem que ter ensaios bastante sensíveis, como o caso que a gente fala no TSH, né, de reconhecer um TSH suprimido, né, como antigamente isso não era capaz. Isso foi a custo, então, do aumento da sensibilidade dos ensaios. Outro ponto importante nos ensaios seriam a precisão e a exatidão. A precisão, o que seria? O grau de variação de resultados dentro de uma medição. E a exatidão seria a correspondência real medida do objeto. Então, aqui nesse primeiro círculo, a gente tem um ensaio que teria uma boa precisão e exatidão, né? Ele varia muito pouco e todos estão no alvo. Já aqui, a gente, nesse círculo, um ensaio nem é preciso nem exato, né? Porque ele varia bastante e não atinge o alvo. Já aqui, nesse terceiro círculo, o ensaio apresenta uma boa precisão, mas não uma exatidão,
porque ele varia pouco, mas não atinge o alvo. Então, são fatores importantes dentro da análise de qualidade do nosso ensaio. Outro ponto também que a gente leva em consideração é a linearidade. Nos ensaios, eles têm uma curva, que é esperada, e à medida que a gente vai fazendo esse ensaio, tem um ponto, quando, por exemplo, aqui no caso 400, ele já começa a não ter uma concentração adequada. Essa curva já perde a sua linearidade. Então, muitas vezes a gente vê que o laboratório libera o valor maior que 400, maior que 500, é quando, às vezes, chegando nesse ponto, a gente dilui o ensaio, mas mesmo assim, diluindo, vai chegar um ponto que essa concentração não vai mais se reproduzir, então chega nessa linearidade e o laboratório vai liberar um valor maior que 1.000, maior que 2.000, porque valores acima disso vão perder a sua precisão. Dois pontos importantes que eu gostaria de mencionar em relação aí à interpretação do exame, um deles seria a variação biológica. O que é a variação biológica? É a variação natural de ocorrência fisiológica própria do indivíduo, independente das variáveis pré-analíticas. Então, isso é importante porque existem, né, tabelas que falam sobre a variação biológica de cada analito. Então, aqui a gente tem o TSH apresenta uma variação em torno de 19,3%, já aqui a gente vê a insulina 21%, a prolactina 23%, são variações, o ferro apresenta uma variação grande, então isso é uma variação natural, mesmo que o indivíduo não esteja usando nenhuma medicação, que não aconteça variação antes da coleta, né, que seriam essas variáveis pré-analíticas, ele pode apresentar essa variação em dosagens seriadas. Então, por isso é que, às vezes, a gente tem que ter cuidado na interpretação, levando em conta, então, essa variação biológica. Aqui é interessante ressaltar, no caso da hemoglobina glicada, que a variação biológica é bem pequena, 1,9%. Por isso também que ela é considerada um bom marcador, né, no monitoramento do diabetes mellitus. Outro ponto também interessante em relação à interpretação dos nossos resultados seria o Reference Change Values, que seria a diferença crítica. O que seria isso? Seria o percentual de diferença entre dois resultados sucessivos, abaixo ou acima do qual pode-se afirmar que, de fato, houve mudança significativa do valor em análise. Isso seria análise do mesmo exame, né, em dosagens seriadas. Se eu quero avaliar o efeito do meu tratamento, será que uma próxima dosagem, isso foi de efeito do medicamento ou isso foi por uma variação biológica, né, uma variação que não está relacionada ao medicamento? Então, isso é muito utilizado nos marcadores de remodelação óssea. Aqui nesse quadrinho a gente tem os marcadores de formação, de reabsorção, aqui é a amostra biológica, então a gente pode ver, por exemplo, como exemplo na osteoporose, né, o uso de antirreabsortivos, por exemplo, monitorando após o início do antirreabsortivo, monitorando com, por exemplo, o NTX na urina, você tem que ter uma variação mínima de 70% para você dizer afirmar que aquilo realmente foi devido à medicação. Na urina, a gente tem que lembrar, né, que existe, principalmente quando correlacionado com creatinina, você acrescenta mais uma variação da creatinina. E aqui, por exemplo, no caso o CTX, que é realizado no sangue, para considerar que houve uma resposta ao tratamento, esse valor em análises seriadas, ele teria que variar pelo menos 30% após o início da medicação para você poder afirmar que essa mudança foi devido ao uso da medicação. Então, em relação a essa aula, esse tema abordado, eu gostaria de deixar como mensagens que as dosagens laboratoriais são fundamentais para o diagnóstico e seguimento de pacientes com disfunções endocrinológicas e é muito importante o conhecimento das limitações das diferentes dosagens e de seus possíveis interferentes para o fundamental, fundamental para o entendimento e bom uso dos resultados.
Então, aqui a gente tem, né, o médico e paciente com sua anamnese e exame físico, fazendo o seu diagnóstico e usando, então, os exames complementares que vão auxiliar para esse diagnóstico. E para que haja um bom diagnóstico, né, a gente tem que conhecer o exame solicitado. Tudo que a gente falou da sensibilidade, da linearidade, dos interferentes. Então, isso é fundamental para o bom uso e interpretação dos resultados. Muito obrigada, gostaria de agradecer a todos pela atenção.